Pois Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: o que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente, deixe-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Vamos orar. Amado Deus e Pai, pedimos que a Tua graça esteja sobre nós. Ajuda-nos a meditar sobre a Tua palavra. Transforma a nossa mente, o nosso coração. Que estejamos verdadeiramente ligados ao Senhor e aquilo que o Senhor quer falar em nossas almas. Ajuda-nos nesse instante. Não há ninguém suficiente para essas coisas, para poder pregar a Tua palavra, sempre com temor e tremor, e nós pedimos que o Senhor venha acalentar, consolar, animar, fortalecer os nossos corações, a nossa fé, que os nossos olhos estejam fitos no Teu Filho, no autor e consumador da nossa fé. Fala em nossos corações, ó Deus, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria pensar com você nessa noite sobre o pedido de uma mulher, ou seja, oração. Nós vamos falar novamente sobre oração e sobre o pedido dessa mulher. Esse texto nos depara uma relação doméstica, de uma mulher chamada Axa com seu pai Caleb. Para quem não lembra de Caleb, era aquele espia que junto com Josué espiou a terra prometida, e dos 12 ele e Josué foram os únicos corajosos que queriam perseverar para tomar posse de Canaã. Mas o relatório da incredulidade, que está em Números 14, venceu. As pessoas ficaram com medo dos gigantes que tinham na terra de Canaã, e infelizmente o povo de Israel esfriou o coração, derreteu o coração, mas Josué e Caleb permaneceram firmes. Aqui eles já tomaram posse da terra prometida, e Caleb já está mais velho, e nós vemos aqui uma relação familiar, e a Bíblia não nos fala disso, Jesus falou assim, não precisa abrir, Mateus 7,11, se vós que sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, está falando de uma relação familiar, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, Deus é Pai, e Ele se assemelha, no sentido aqui, podemos trazer uma analogia dos nossos pais aqui na terra, mas nós somos filhos de Deus. É lógico que os nossos pais na terra não se comparam com a paternidade perfeita de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós temos essa história aqui de uma filha como seu pai. O que estava acontecendo aqui? Primeiro ponto, ela começa a ponderar o assunto. O que estava acontecendo? A Bíblia diz que o tio, o irmão de Caleb, mais novo, tinha um filho, Otiniel, que casa com a filha de Caleb, ou seja, os primos. Eles se casaram. E Caleb deu a esse rapaz, Otiniel, a filha dele, e uma propriedade. E uma propriedade para eles usarem aquela propriedade. Então, essa propriedade passaria a ela e ao seu marido. Mas provavelmente ela queria que naquela propriedade, ela queria o necessário. Provavelmente era uma propriedade que não tinha água. Então, uma terra sem água, o que você faz? Você não faz nada, E aí ela fala com o marido dela, baseado no texto, no versículo 14, diz assim: esta, Axa, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento, então Caleb lhe perguntou: o que desejas? Ou seja, ela fala para o marido dela: olha, já que meu pai já me deu a você por mulher, e deu uma propriedade, você que é um homem, pede a ele, faça um pedido a ele para nós. E provavelmente esse homem, Otiniel, alguns pensam que ele era muito corajoso, e ele não estava corajoso ao mesmo tempo tímido. Ele não estava querendo pedir outra coisa a Caleb. E ela fala: pede meu pai. E o texto diz que ela insiste com ele.
É lógico que a Bíblia não é exaustiva, mas provavelmente ficou falando com ele várias vezes, vai lá, conversa com o pai, não na hora. Só aquela terra não resolve, nós precisamos de mais coisas para poder trabalhar a terra e tal. E ele, talvez um pouco cismado, seu pai não vai dar, seu pai não vai corresponder quanto a isso não, eu não vou fazer isso não. E ela tem uma atitude que representa uma oração. Ela peia do seu jumento e vira para o pai dela, e ela vai atrás do pai dela. E o pai dela vira para ela e fala assim, o que você deseja? Então ela pondera sobre o assunto, né? Ela viu que só aquela terra não estava rentável, não era suficiente, precisava de algo mais. Mas o interessante, essa personagem chamada Axa, ela sabia o que ela queria. E o que eu quero trazer para hoje? Oração. Para você pedir ao seu Pai do céu, você tem que saber o que você quer. O que você está pedindo? O que você quer? Ué, eu quero, você tem que saber. Quer um emprego? Não é errado. Você quer ser mais santo? Você quer ver seus filhos convertidos? Você deseja um avivamento? Você deseja ser santo corpo, alma e espírito? O que você está pedindo? Será que você teria um pedido na ponta da língua? De vez em quando a gente vem aqui na vigília e fala assim, alguém tem um pedido de oração? Aí você guarda alguns 30 segundos de silêncio. Você não vê isso aqui. Ela sabia o que ela queria. E ela pede ao pai dela. Que nesse texto representa Deus. E nós representamos ela. Ela viu que a terra seria pouco útil para ela e para o seu marido. Por quê? Porque lá não tinha água. Lá não tinha fontes de água. Então ela define o seu pedido. Vamos ver o pedido dela? Ele fala, que desejas? Verso 15. Respondeu ela, dá-me um presente. Deixe-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Tem muita coisa para ensinar aqui. O pai fala, que desejas? Se nós que somos maus, Caleb que é mau, diz, que desejas? E o nosso pai que estás nos céus, que ele é bom. Tiago diz que nós não temos porque nós não pedimos. Ou pedimos de forma errada para esbanjar os nossos prazeres. Poderíamos dizer com uma motivação errada. Você pensa no que você vai pedir? Quando você vai orar, você pensa o que você vai fazer? Você chega e... Primeiro você tem que entender que quando você vai orar, você está entrando diante do trono da graça. Diante do Deus que é dono de todas as coisas. Que controla todas as coisas. Toda vez que eu vou falar de oração, eu não consigo esquecer de Efésios 3 e do meu amado, né, que você sabe que eu gosto. Não sou eu estava lendo um livro de um puritano, falando que quem rastreou a peregrinação dele de fé foi o Dr. Mark Lloyd Jones. Eu não esqueço do comentário dele de Efésios 3. Peçam aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Você não tem na Bíblia Deus falando assim, ó, pede só uma formiguinha. Só um trenzinho tá bom. Mas não, menino, só uma laranja. Não é assim que nós fazemos? Só uma laranja. 2, tá bom, parou. Aqui você não tem. Que desejas? Quando você vai orar, você sabe o que você vai pedir? E você pede pouco, muito ou médio? Bom, eu tenho que fazer essas observações porque vocês me ouvem todo dia. Pastor, mas o senhor não fala para a motivação errada? Uma coisa é você fazer um pedido errado com motivação errada. Outra coisa é você fazer um pedido segundo a vontade de Deus. Deus falou para Cristo, pede-me e te darei as nações por herança. Se o nosso Cristo teve que se sujeitar a essa lei, o que dizer de nós? Ou quando você vai orar, você profere palavras vãs ao vento, ou palavras formais, aquelas orações muito bonitinhas, né? Palavras adequadas, aquela coisa tudo certinho. Os seus pedidos, eles são fervorosos. Otiniel, pede pai. Pede pai. Já me deu você, e já me deu uma propriedade. Pede pai, não, eu sou corajoso, mas eu... Então tá bom, ela pega o jumento e vai. Eu vou entrar um pouquinho no lado terreno e vou sair. Seu pai terreno quer te dar uma coisa? Quer não, pai. Eu me lembro que eu morava em Alfenas
Eu tinha um pastor, eu considero que ele não era muito certo da cabeça, mas às vezes a gente ia lanchar depois do culto, ele queria pagar o lanche, eu ficava sem graça. Não. Ele falou, André, uma coisa que você não sabe é ser abençoado, né? Eu estou querendo te dar, rapaz. Ué, então, por favor, pega o maior aí. Quando o Caleb veio ela vindo, ele sabia que ela ia tratar de negócio. Ela tinha algo sério para pedir. Ele já conhecia. Bom, se Caleb era corajoso, Josué, eu imagino que Axa também era, sua filha. Coragem. Às vezes você pede ser abençoado. Tem situações que às vezes você tem que falar, você tem que pedir. E eu vou até colocar questões daqui de baixo, de pessoas aqui embaixo. Você tem que falar, eu estou precisando disso aqui. Você sabe que você poderia me arrumar isso? O máximo que você pode receber é um não. O que tem? Não tem problema receber um não. Isso não era problema para ela, talvez para o marido. Para ela não era problema. E o pai sabia quem ela era. Mas eu volto a te perguntar. Quando você vai para a oração, os seus pedidos eles são fervorosos? Você pensa antes de começar a orar? Você ora como alguém interessado no seu pedido? Eu acho que talvez uma das coisas que há de ferir mais os corações de um pai ou uma mãe piedosa é filhos que não estão na igreja ou estão no mundo. E esses pais devem ir nesses pedidos extremamente interessados, extremamente diligentes. As coisas, vocês não estão entendendo? Pedir, dá-se-nos-á, buscar, as coisas não são assim. Alguém tem um pedido de oração? Ué, se você quiser, se pastor, se o senhor quiser orar aí, pô. Não é assim. Está na ponta da língua. É algo que interessa, que borbulha em seu coração. Segura aqui rapidinho, vai em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Amém? Versículo 14, Paulo diz: olha Efésios capítulo 1, depois o 3, vamos lá. Olha o versículo 16, Paulo diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele orava pelos irmãos de Éfeso, fazendo menção de vós. Eu não cesso de dar graça por vocês, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele ora a primeira vez. Agora olha o capítulo 3, ele ora a segunda vez. Versículo 14, Paulo diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Eu estou pregando para mim, nós precisamos aprender a fazer isso. Era como se ele armasse o seu quartinho e ele vai, mais uma vez, Senhor, eu me coloco de joelho diante de Ti. Eu tenho uma causa, eu tenho algo na ponta dos meus lábios, eu tenho um interesse muito grande, eu tenho um pedido. É como se Deus representa Caleb. Que desejas, Paulo? O que você deseja, Paulo? O que ele deseja está no versículo 15: de quem toma todo o nome da família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Agora vamos lá para o versículo 20, para a gente ganhar um pouco de tempo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu já me adianto, Caleb não deu só água, deu as fontes inferiores e superiores, mais do que ela pediu. É lógico que isso aqui é uma representação de Deus, o nosso Pai, e mais o nosso Cristo que intercede por nós. Peraí, a Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que Deus espera. Ter meu culto domingo, o irmão, talvez ele está assistindo, me perguntou: pastor, o senhor falou lá que Deus ama mais os crentes do que o ímpio. Eu falei: você não está entendendo? Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus ama a todos, sim, mas ele tem um vínculo profundo com os cristãos.
Quando ele tira José do Egito, ele está preocupado com a turma de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não está tão preocupado com os egípcios, não. Embora ele os abençoe, o sol e a chuva vai para justo e injusto, mas o compromisso de Deus é para com todo aquele que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne. Não foi meu pai que quis me ter, não. Se você é um cristão, não foi seu pai e sua mãe que quis te ter, não. Foi Deus que quis ter você. Foi Deus que escolheu você antes da fundação do mundo. E Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Não é à toa que Paulo se coloca diante do Pai e fala: eu oro por vocês, eu clamo por vocês. Está na ponta da minha língua os pedidos para vocês. E você, quando vai orar? Vocês direm eu, nós não entendemos a beleza da oração. Que eu não canse, que eu morra falando isso aqui. Vocês não, se vocês entenderam, vocês seriam mais frequentes as vigílias. Vocês têm que ser frequentes as vigílias. Você tem que orar, meu irmão. Você tem que orar. Não há coisa mais calorosa, onde ali é disciplina eclesiástica, mas ali é claro que ele está falando de oração, que inclui oração, onde 2 ou 3, é lá que está escrito, o que você ligar na terra, é ligado no céu. Agora está só você lá, Senhor, você tem que orar com mais irmãos também, oração junta. Eu já ia no outro ponto. Ela está chamando o marido dela, vamos pedir, meu pai, vamos orar. Aí o marido, né, tem aqueles maridos. Casais, vocês precisam orar juntos. Vocês precisam orar. Um orar com o outro. Com irmãos, com pessoas, com irmãos de fé. Quantas vezes você pede um irmão para orar por você? Ou termina o culto, não tem problema não, pastor, ora aqui por mim. Ora aqui por mim. Ô irmão, olha aqui, chama mais 2, vem cá, eu estou precisando de oração, estou enfrentando uma luta tremenda lá na minha casa, e eu sou um cristão, e eu preciso de graça, força e poder. Vocês estão esquecendo? Vai lá em Mateus, vou ter que abrir para vocês. Mateus 18 diz assim: esse é a força, o poder da junção da igreja unida. Mateus 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, 2 a respeito de qualquer coisa, aviva a tua obra, transforma a minha família, tira a tristeza de A, B ou C, Deus derrama a tua graça. Você tem um caderno de pedidos de oração? Ela sabia o que ela queria. Ela sabia o que ela ia pedir ao pai dela. Pai, para que essa terra sem água? Engraçado que a coragem do pai passou para o filho, né? Você lembra o número dos 14? Vamos lá? Números 14. Vai em Números 13. Números 13. Olha o versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Olha o versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente manda leite e mel. Este é o fruto dela. Verso 28. Olha o que eles falaram. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes, pastor. As lutas são difíceis, pastor, e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Deixa eu falar uma coisa com você. Quando o irmão fala assim, a luta é grande, e daí? O que tem? Tem hora que a gente... é mesmo, né, filho? Vai matar você e eu também, né? E o que tem? Falei domingo à noite, vocês estão esquecendo, vocês têm que lembrar. Eu não estou, se Deus me der, eu não estou nem aí com o anticristo. Deixa vir, o que tem a vir? Ai, está chegando. Vai perder a Bíblia, vai fechar. O que tem fechado? E mais, quem sabe você é um daqueles que vai ser contado para ser mártir.
Para completar a turma lá de Apocalipse. Amém ou não? Tem uns amém meio falso. Ai, a besta. Olha o chifrão. Cuidado quando um irmão, você, escuta, não deixa a pessoa sair de perto de você sem esperança. Oh, filho. Oh, o que é isso? Você não é crente, não? O que é crente? Aquele que crê. É porque o pastor, assim, domingo eu vejo uns 2 sentadinhos, conversando, umas 2 sentadinhas. O problema tá rolando ali, eu sei que tá. A turminha das queimadas, eu gosto de ficar esquietinho no cantinho assim, né? Tá contando problema, eu sei, é assim mesmo. Tem que partilhar com o irmão. Mas tem que falar, é difícil, né? É o canto que você tá chegando. Tá, e todo mundo tá pegando. Cuidado com sua filha também. Você não vê isso aqui. Olha a frase, olha a boca, olha as palavras que saem da boca de Caleb. Versículo 30. Não, deixa eu lembrar você. Vamos ler de novo. Olha o versículo 22. Olha a fala dos espias, os 10. O povo habita nessa... É poderoso. A cidade é grande demais. Ixi, não. É fortificada demais. Ali os filhos de Anak, sabe quem é os filhos de Anak? Os descendentes de Golias. Aí diz, ou Golias, descendentes deles, né? Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Olha o pai de Axa. O que ele fala? Então, Caleb fez o que, gente? Perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido não puderam subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ficou falando isso na cabeça de Josué e Caleb. Olha capítulo 14. Capítulo 14. Depois que eles lamentaram. Olha o versículo 16. Números 14, 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar nessa terra e Ele vai nos dar terra que manda leite e mel. Vocês não podem, verso 9, ser rebeldes contra o Senhor. Não temam o povo dessa terra, porquanto como o pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os tem mais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Vamos ficar por aqui. A coragem de Caleb. Aqui ele está orando: eia, vamos subir, Deus vai nos dar, o Senhor é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Israel, nós somos a menina dos seus olhos. Era isso que Caleb entendia, era isso que Axa entendia. E ela vira e fala: pai, para que essa terra sem água? Eu não estou falando para você chegar diante de Deus sem reverência. Você chega com medo, temor e tremor, tremendo. Aprende essa dicotomia e ousado. Deus constrói esse templo. Deus salva fulano. Deus muda ciclano. Eu coloco de joelhos diante de ti. Eu coloco a minha vida diante da tua presença. Eu anotei, foi aqui que eu anotei: pastor, o que eu estou pedindo não é vontade de Deus. Tudo bem, lá na frente Ele vai te convencer, e vai tirar, e vai te revelar, e vai tirar isso do seu coração. Mesmo que você extrapole, é melhor do que você ir do que você não ir. Vá, escala, ore, clame. Faça como ela, pega o seu jumento e vai atrás do teu pai. Cuidado, nós não podemos querer nada para a glória nossa, mas tem uma falsa humildade. Se Deus me dá só uma alma, tá bom. Não. Por que nós não podemos ser os cristãos mais santos dessa cidade? Por que não podemos ganhar 10, 20, 40, 50, 100 almas num dia? 1000. Ele não é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa? Eu nunca esqueço mais. Peçam
Peçam, peçam. Já pedi, peça mais. Já fui lá em cima, vai mais alto. Já cheguei lá, vai mais. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Se vocês são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, e o vosso Pai que está nos... é o meu Pai. Eu não, e você não recebeu o espírito de escravidão mais, mas de adoção. Nós podemos clamar, Abba Pai. Foi uma graça feita por nós. O Cristo trabalha por nós. Quando você lê vários relatos, inclusive de Charles Spurgeon, ele sempre fala assim: você acha que o nosso Cristo é miserável? Você acha que Deus não é generoso? Ele se agrada em dar. Dá o que, pastor? O Espírito Santo, o poder. Você está com medo das suas orações? Eu já preguei aqui uma quarta-feira para trás, eu vou falar de novo. O que você deseja? Deixa eu te ajudar em alguns pedidos. Quais são os pedidos errados? São pedidos que estão fora da vontade de Deus. Por exemplo, você lembra Moisés querendo ver Canaã? Foi um pedido errado. Paulo querendo que tirasse o espinho da carne? Foi um pedido errado. Mas ele pediu. Ele pediu. Ai, eu sempre gosto disso. Ai, Pedro afundou. Mas pelo menos ele foi. Ele andou. Um segundo ele andou sobre as águas. Depois... E você vai ver a oração dele? Mais rápido do planeta. Salva-me, mestre. Aí o texto diz, prontamente Jesus vem. Levanta aqui. Você precisa orar. Pede-me. Vocês não têm, eu não tenho, porque vocês não pedem. Você tem que ter uma lista robusta de pedidos. Comprou um caderninho novo, uma agenda robusta de pedidos. Pedidos. Aquele que é poderoso, infinitamente mais. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Cristo intercede por nós até agora. Meu Pai trabalha até agora, disse Jesus. Deus trabalha o tempo todo. Ou você acha que não tem livramento que você recebe nas madrugadas? Ela não chega para o pai dela fazendo um papai Cacá, Lelé, Bibi, eu vim fazer um discurso aqui para ti, e tá, ela não dá rodeio, meu irmão. Ela vai direto, pai, paga essa terra. Olha a lógica. Terra seca. Sim, minha filha. É isso que você deseja? Eu vou te dar mais. Fonte inferior e fonte superior. Que fonte é isso, pastor? Hoje, fonte de graça, poder, unção. Você tem que orar. Você tem que orar pelas pessoas. Eu achei fantástico, lendo um comentário do pastor Spurgeon, quando ele fala uma coisa interessante, que um jovem virou para ele e falou assim: cara, pastor, todas as vezes que eu não consigo orar por mim, quando não tenho palavras para dizer a meu respeito, eu sempre começo a orar pelo Senhor. 2 pontos. E ele orava para Spurgeon assim: Deus, abençoa-o em qualquer circunstância. E logo depois de ele orar pelo Senhor, eu começo a me sentir capaz de orar por mim mesmo. Faça isso por mim. Toda vez que você não conseguir orar, comece a orar por mim então. Faça como ele. Deus abençoe em qualquer circunstância. Se você fizer isso por mim ou por qualquer irmão, a oração fará bem a você, e eu ou qualquer irmão será abençoado. Você lembra Jó? Quando é que Deus restituiu as coisas para Jó? A hora que ele estava orando por ele? Não. A hora que ele estava orando para os amigos dele, que na verdade nem amigos eram de verdade. E Deus restituiu tudo em dobro. Quando ele estava orando pelos seus amigos, ele estava pedindo. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Até ele orar pelos amigos dele, ele estava preso ao seu próprio destino. Depois disso, Deus restitui. Deus muda a situação da vida de Jó. Eu quero te lembrar que ela insiste com Otiniel, seu marido: vai lá conversar com meu pai, vai com meu pai. Ele era um homem corajoso, não posso negar, porque ele tomou posse da terra, mas ele era retraído. Suas orações são tímidas. Qual o alcance delas? Onde elas sobem? Até onde elas vão? O que importa é você orar com reverência e humildade. Mas Deus nunca colocou um limite das suas orações, no sentido de quantidade de coisas que você pode pedir para a glória dele. Não tem isso. Pede-me.
Você sabe o que você precisa? Cônjuges, vocês oram pelos filhos juntos? Marido e mulher, vocês pedem a bênção do Senhor um sobre o outro? Vocês choram juntos diante do Senhor? Choram? Outra coisa que é interessante na vida dela, ela viu a Deus como Pai. Nos ensina a ver a Deus como Pai. Ela pensou mais ou menos isso aqui. Bom, eu vou. Caleb é meu pai. Eu não estou pedindo nada a um estranho que não me conhece, mas eu estou pedindo a um pai sobre cujos cuidados eu estive desde quando eu nasci. Você não nasceu de novo? Você é um convertido? Você não é filho de Deus? Nas suas fraquezas e nas minhas, você não está lutando para buscar a Deus? Por que você vai limitar suas orações? Quer dizer que ele é um pai que não te ama? E que vai dar tudo errado e o diabo tentar fazer a festa na sua vida, na sua casa, seja o que for? Quando você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou teu filho, eu não merecia nada, o Senhor me salvou, mas eu me coloco de joelhos aqui, não precisa gritar e berrar, salva minha família, salva meus irmãos, salva os desviados, faz um milagre, Deus, na minha vida, transforma-me. Sabe o que ela fala? Dá-me um presente, meu pai. Bom, você já recebeu vários, eu também. E o maior deles, a salvação, e nunca vamos desprezar isso. Salvação é algo fantástico. Realmente a gente não precisava de mais nada. Mas quando nós olhamos ao nosso redor, vemos ainda dificuldades. Familiares estão convertidos, pessoas sofrendo, gente enferma, gente doente, gente passando situações terríveis. E nós mesmos, a nossa falta de fervor, a fonte espiritual jorrando dentro de nós, o azeite que não pode parar dentro das nossas vidas, das nossas almas, as nossas candeias precisam estar sempre acesas. Paulo diz: seja fervoroso no espírito. Há imensos motivos para pedir. E você não está pedindo a uma pessoa estranha, é um Deus que te ama. É um Deus que tem o Espírito Santo intercedendo por você e o Filho dele do lado dele intercedendo por você e ele trabalhando para aqueles que nele esperam. É como se ele me perguntasse comigo: quer dizer que nós somos melhores? Eu acho que nós somos melhores para a glória de Deus. Nós somos o povo de Deus. Ninguém tira essa nossa herança. Spurgeon chegava a dizer: se você ficar 30 minutos do dia sem orar, você está perdendo muita coisa. Ora em espírito, ora sem cessar. Ajuda-me, Senhor, abre a porta, não deixa aquele carro bater em mim não. Ajuda a minha mãe, ajuda o meu pai, ajuda a funcionar isso que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando agora. Dá-me força, dá-me respiração, força, eloquente, dá-me capacidade para trabalhar. Eu não sei quanto a vocês, a gente tem visto talvez os nossos pais, né? Vai ficando mais velhos e as coisas vão mudando, e onde eu chego, eu vou vendo os velhos, aquelas pessoas que antes eu viam correndo, andando, elas agora estão atrás de um marca-passo, elas estão voando. Eu acho que quem mexe com pessoas idosas, o meu irmão Manuel sabe muito bem isso, você vai vendo a vida passar ali na sua frente e você fala assim: eu vou chegar lá. Eu fico pensando: Deus, não me deixa, me ensina a contar os meus dias, dá-me força e graça. Spurgeon falava: os professores de escola dominical, se eles não tiverem fontes, o que eles farão com aquelas crianças? Vocês que vão fazer um evangelismo, se vocês não tiverem o poder e a graça de Deus, vocês vão fazer o que ali? Pintar borboleta? Levantar algodão doce? Nada no reino funciona sem oração, sem a graça. Fontes. Meu pai, essa terra seca, meu pai, o que eu vou fazer com isso, pai? Com reverência, com amor, com zelo, com ousadia. Eu sei que talvez muitos aqui não tiveram um pai presente, não sabem o que significa isso. Mas Deus não é um pai que fala assim: você já pediu demais. Não, só um tá bom. Não. Só uma pinha, duas não. Lá em casa é assim, né? Até hoje em casa é assim, né? Uma pra você, pinha é difícil achar, né? Deus não faz isso. Em momento nenhum, Caleb falou assim: mas o Tinel já me pediu, eu já dei ele, você como esposa, eu já dei um terreno para ele, você ainda quer mais? Ele não fala nada disso. O que você deseja, minha filha? O que você quer? Ajuda a minha causa. Você consegue ver aquela viúva? Você não consegue. Você não consegue ver
hesitação nela. Você, quando Jacó segura o banho, você não consegue ver hesitação em Jacó. Quando Daniel orava 3 vezes ao dia, você não consegue ver hesitação. Ai, eu tenho que falar, Deus me ajuda a orar. Cada vez que eu leio o livro, eu fico assustado. Você percorre a longa história dos santos da igreja, quando você vê o que as esposas deles, o que eles mais falavam, o que eles mais faziam era orar. E a igreja quer fazer. Cadê o Lucas? Está indo? Você que está cuidando de criança. O pessoal vai lá. Está me ouvindo? Quando você ora, a sinceridade das suas palavras. Olha para mim, você crê que Deus é seu Pai? Oh Pai, é tão difícil. Você pensa que é igual ao seu pai da terra. Interessante, ela desce do jumento e ele fala: que desejas? O que você deseja? Você crê? Você consegue ver alguma pessoa atribulada que foi a Jesus, até mesmo um anúncio da morte de Lázaro ou da doença de Lázaro, e voltarem desesperançosas? Não, pode ficar tranquilo. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Você já viu Jesus esmagar a cana quebrada. Por que era a torcida que fumega? A ideia é mais ou menos o seguinte: de Malaquias a Mateus é 400 anos de silêncio. Quando Jesus chega, é mais ou menos o seguinte: apesar que João Batista foi muito usado por Deus, na graça dele, mas Jesus chega em Israel e estava tudo apagado. A força, o poder, a graça, os cultos eram terríveis. E viam as pessoas doentes, ele não pegava essas pessoas e as quebrava mais. Não apagava um pouquinho de faísca que tinha nelas, não. Ele fazia acender mais amor, fervor. Vamos. Você não vê Caleb falando: menina, você está enjoada demais. Você pedindo outra coisa. Vocês conseguem entender que Deus está pronto a dar? Ou pensa assim: não, Ele não quer dar, não. Eu acho que Ele não quer dar, não, pastor. Eu acho que Ele só quer viver sofrer. Onde você encontrou isso? Aí Ele não quer. Deus está lá no céu. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ele fala assim: não vou fazer isso com você. Vocês, não da Bíblia, não. Acho que vocês estão esquecendo. Vai lá, Mateus capítulo 7. Eu já falei 10 vezes esse texto, vou falar de novo. Só hoje eu vou fazer umas 3. 10 a mais umas 3, mais do que eu falei. Mateus 7. Amém? Versículo 7. A Bíblia é muito mais perfeita e exata de qualquer palavra que eu possa dizer. Mateus 7, Jesus diz: Ele está incitando as pessoas a orar. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Todo que pede, ele recebe. Ele recebe. E todo que busca, ele encontra. E aquele que bate, a porta vai se abrir. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês são maus, vocês sabem dar boas coisas, maus como Caleb aos seus filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem, ou dará o Espírito Santo. A ideia é mais ou menos o seguinte: Caleb já estava velho, provavelmente de 80 anos ele já tinha, 40 naquela época de números, 80 aqui, idoso, andando talvez a cavalo, ele vê sua filha chegando. Pela aparência ele vê que ela tem um pedido. Mas é isso mesmo, o filho vai para o pai pedir. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Paulo fala isso.
Quer receber a herança? Não, o que é herança sua, devido a você, receba. Independente de uma forma nem das fontes superiores ou inferiores. Se quiser dar as duas, não tem problema também não. Ela vem, a aparência dela, ele já conhecia, ele sabia que tinha um pedido. Não foi a primeira vez que ela vinha para ele com um pedido, não era a primeira vez. Ela honra seu pai. Caleb tinha conquistado Hebron. Caleb era um homem sincero, era um homem notável, era um homem corajoso, era um homem de fé. E ela vai com reverência. Nunca faça orações irreverentes. Eu não sei como é que essa turma faz. Ô papai, a turma aí do mundo, aquele que está lá em cima, fala essas coisas. Eles não sabem com quem que eles estão falando. O mundo não sabe nada. Não sabe nada. Não peçam ordenando nada, nem para fazer a vontade de vocês. Fala, Senhor, o que o Senhor quer? Curvem-se diante dele, como indignos. Anotei isso aqui, achei maravilhoso. Fala em tom de quem está suplicando por aquilo que seria uma grande doação de caridade. Dá-me o presente, meu Pai. Dá-me a salvação dos meus filhos. Dá-me, eu te servirei todos os dias da minha vida. Se você tiver coragem, fala, se o Senhor salvar o meu filho ou a minha filha, eu falei a lei de ti todo dia para alguém. Faça uma aliança com o Senhor. Na barganha, se o Senhor não salvar, eu continuarei te louvando ainda, mas dá-me esse presente. Eu sei que eu não mereço, mas dá-me, muda o tom da sua voz, chora e ora. Talvez alguns aqui não sabem a beleza de uma casa toda cristã, todos louvando a Deus lá dentro, todo mundo cantando, eu e a minha casa servindo. Vocês sabem, vocês passam por isso, né? Vocês que o lá não é crente, vocês chegam, televisão ligada, celular, conversa fiada, fofoca, falando mal dos outros. Você fala, aqui não é meu lugar não. Esse aqui não é o que eu fui chamado, não. Demonstrem desejo nos seus olhos. Ele olhou para a Axel, ela quer alguma coisa. Chorem, interessem-se. Tenham na ponta da língua os pedidos. Tem uma lista. Tem uma lista. Como Moisés, como é que pode entender? Olha que coisa fantástica. Eu não tentei, na verdade eu não sabia se eu ia pegar isso ou isso. O povo faz um deserto, um bezerro de ouro. Deus fala com Moisés, desce lá, eu quero acabar com esse povo. E Deus ainda fala com Moisés, não me fale mais desse assunto. Deus fala que vai acabar com o povo, e Moisés, é Deus que colocou isso no coração de Moisés. Moisés fala assim, não mata esse povo não, Deus. Esse povo que o Senhor tirou do Egito, o povo da aliança, a tua igreja, Senhor. Como é que vai matar esse povo, Deus? E eu não quero ser uma grande nação, não. Abraão ia sumir, ia aparecer Moisés. De Moisés viria o povo, outra nação. Olha que amor por uma alma, ou pelas almas, que Deus colocou dentro de Moisés. E aí lá fala assim, arrependeu-se do Senhor que ele iria fazer. Mas não é isso. Deus já sabia o que ele iria fazer. Deus, ele é imutável. Mas o seu servo Moisés era piedoso. E ele era capaz, reuni ontem com o pessoal, se você quer ser pastor um dia, você tem que estar disposto a morrer pelas ovelhas. Se você quer ser pai um dia, morrer pelos seus filhos. Senão você não serve para tal função. Moisés vira e fala, risca meu nome do livro então, Senhor. O que eu quero chegar é o seguinte, os pedidos de oração que você tem, aquilo queima dentro de você. Se fizer, bem. Se não fizer, não é assim. Dá-me um presente. Dá-me, como diz John Grant, dá-me a Escócia. Dá-me a Escócia, Deus. Aviva a tua obra, Espírito Santo. Moisés, se o
E Moisés, em reverência, ele argumentava: peraí, o Senhor tirou eles do Egito. Quem é corajoso para argumentar com Deus? O Senhor fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor não falou que nós somos um povo que o Senhor conhece pelo nome? Como é que vai matar esse povo? Eu não sei qual é a resposta do Grande Conato que eu vi hoje. Como é que eu faço? Sou eleito. Você pode entrar no quarto, fechar a porta e invocar o nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Você pode entrar e falar assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Todos os dias da minha vida eu tenho pecado, eu quebrei toda a sua lei. Você consegue fazer isso? E agora eu me arrependo de todos os meus pecados, presentes, passados e futuros, que eu ainda pecarei. Mas eu deposito minha fé no único nome, no único Filho teu, Cristo Jesus. Só você, mais ninguém dentro do quarto. Ele falou: você consegue fazer isso? Então você é um eleito. Ou você pede uma vez e não pede mais? Eu vou pedir, se quiser dar bem, se não quiser não peço mais não. Spurgeon diz: supliquem. Se souberem o que vão pedir é correto, não parem de suplicar. Salvação de almas é corretíssima. Não parem. Caleb fala que desejos, como se Deus diz: querido filho, o que você deseja de mim? É fé, é força, é crescimento espiritual, é salvação. Meu filho, você foi comprado com o sangue do meu outro filho, primogênito entre os irmãos. É Deus dizendo: o que desejas? O que desejas? Ela viu que ele era pai, e ela chega diante dele com reverência, com muito encorajamento, Você tem muitos pedidos na ponta da língua, guardados no centro do seu coração. Eles demoram a sair pela boca? A boca fala, o coração está cheio. Tem um parente que não é convertido? Você não pode deixar esse parente para o inferno. Você não pode deixar. Você não pode aceitar isso. Que isso? Gruda nos chifres do altar e fala: Deus, me dá uma resposta. Salva! Eles vão queimar eternamente no inferno. Às vezes nós falamos com prazer: o nosso irmão, o nosso parente, ele não é crente. Isso é trágico. Isso é terrível. Você olha para os seus parentes: seu pai, seu... Não coloque em dúvida, creia. O que o texto fala? Deus vira para a igreja e fala: que desejas? Que desejas? É assim que ele age. Você pede e ele concede, se for segundo a sua própria vontade, mas ele concede. É pecado você pedir a salvação de uma alma? Eu não vou abrir, só ler Marcos 11, 24. A interpretação é que eu preciso orar e clamar. Tudo quando em oração pedides, crede que recebestes. Você gosta de interpretações de gente séria? Mark Lloyd Jones, ele fala: se for segundo a vontade de Deus, ele vai te dar. Pronto. Saber o que você quer, pedir e ter. Saber, pedir e ter. Lá está Caleb, velho Caleb, corajoso, e diz que desejas, como diz o comentarista, ele ama ouvir a voz da sua filha. Você acha que você é mais um? Você entra no meu quarto, parece que eu não me ouviu.
Você acha que ele é ruim? Que ele é mau? Que ele não quer ouvir você? Quando ele ouve a voz de Axe, fala, meu filho, o que você deseja? Algum de nós tiver, alguns aqui terem tido pais ausentes, isso nos fere por isso. Pensamos que Deus é igual aos nossos pais terrenos. Você pensa que Deus dá um avivamento e fica lá de cima triste, eu poderia ter dado. Alguns pais são assim, não gostam que seus filhos peçam mais muita coisa. Na verdade, tem alguns pais que quanto menos os filhos pedem, eles ficam mais satisfeitos, porque eles ficam mais ricos. Se você pode, pai, se você pode, represente os seus filhos. Ensine como Deus faz. Aquele que não poupou o seu próprio filho, nos entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas àqueles que o pedirem. Se ele fez o maior, que é dar o seu filho, ele não fará o menor. Pastor, mas não converte, continua orando. Pastor, mas não muda, continua clamando. Persevera na oração. Vou pôr mais claro o que eu já disse. Faz parte da natureza de Deus ser extremamente generoso. Então vamos, irmãos, orem a Ele. Vocês lhe agradarão mais do que agradarão a vocês mesmos. Você sai da oração e fala, eu consegui orar, e você sai feliz. Você o agradou muito mais do que a você mesmo. Peçam, orem, dá-me uma bênção. Não é bênção triunfalista de ser rico, essas coisas tolas tem na televisão, não é isso não. Dá a tua bênção, Senhor, abençoa-me, dá-me fontes, dá-me força. Porque, pastor, Jó doente era um abençoado, Estevão apedrejado era um homem abençoado. A ideia é o seguinte, Senhor, coloca-me no lugar que tu desejas, apenas dá-me a tua bênção. Eu serei rico na pobreza, se o Senhor me abençoar. Se o Senhor me abençoar, se a tua graça estiver sobre a minha vida, se o Senhor estiver aqui. Era como ela disse o seguinte, o Senhor já me deu uma arca para mim e para Otiniel, pai Caleb, mas me dá mais. Eu quero mais. Uma terra seca, eu sou grata por isso, ela não era ingrata. O Senhor já fez isso por mim, o Senhor é sempre o mesmo. Faz outra vez, faz mais. Faz igual é infinitamente. Pega Efésios 3, 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi, do que eu pensei, aquele que é poderoso. E repete. Fala as promessas de Deus. Fala as promessas de Deus. Como se você dissesse, Senhor, o Senhor já me deu tanta coisa, mas termine a obra que o Senhor começou. O Senhor me salvou, salva a minha casa, salva a minha parentela, abençoa-me nessa situação, dá-me fontes, fervor, avivamento, salva os meus familiares, talvez até mesmo dá meu pão de cada dia, fortalece-me. Está lá na oração do Pai Nosso, o pão de cada dia. Eu quero ser perdoado, eu preciso sentir que eu sou perdoado, eu quero ter certeza da minha salvação, dá-me essa convicção, que eu possa dizer como Paulo, eu sei quem eu tenho crido, dá-me isso, dá-me essa fonte, dá-me mais. Encerrar, né? Vamos encerrar. Vamos lá, Juízes, para acabar. Juízes 1, 15. Respondeu ela, dá-me o presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu quero te dizer que era um pedido prudente, era um pedido segundo a vontade de Deus.
E quando Deus sabe que o nosso pedido é prudente, Ele considera esse pedido. E Ele dá. E se for segundo a vontade dEle, porque é prudente. Deu mais do que ela pediu. Presta atenção, nossos pedidos podem ser imperfeitos, mas Deus, em sua generosidade, nunca é imperfeita. Ele sabe o que faz. Eu gosto quando o Spurgeon fala assim, ó, não tem um texto para pedir, então eu peço. Buscar e bater, eu faço isso. É o que a Bíblia fala. Como eu disse, ele não deu nenhuma repreensão a ela. Ah, menina, vem aqui de novo, pedir, me encher aqui de novo. Não tem nada disso. Tem um amor. Nós pais deserramos. Nós sentimos alegre quando o filho vem até nós. Pai, me dá isso. Você pensa nisso? Ai, que vem aquele menino enjoado de novo. Deus falando de mim e de você. Oh, que aguenta. Não existe isso. É um amor perfeito. É um amor ágape. É um amor ágape. Ele, terminando, ele diz para ela: pega, minha filha, as fontes que você e seu marido desfrutem de todas elas. Afinal, Caleb dizendo: minha filha, você só pediu o que o meu coração agrada em te dar. É isso que Deus faz conosco. Insista em oração. Derrame o seu coração com todo o desembaraço simples. Pastor, eu não sei o que pedir. Vai pedindo então. Ele vai te revelando. Ele vai falando: para com esse pedido, muda para de cá, muda para de cá. O Espírito Santo vai te assistindo nas suas fraquezas. Mas vá. Vá com reverência, sabendo que Ele é um Pai. Como eu comecei o culto hoje, aproximemos-nos diante do trono da graça, em plena certeza de fé, com a coragem santa. Você tem medo de falar com seu Pai da terra? Não deveria ter como do céu. De falar tudo com Ele. Tudo com Ele. Vamos orar em nome de Jesus. Se você puder, ou sentado, ou ajoelhado, se sentir melhor, ou em pé.